Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Meus irmãos, eu já havia anunciado desde ontem no meu perfil, mais especificamente no meu history, que hoje eu estaria falando sobre por que não guardo o sábado. Então eu propus no meu coração falar sobre esse assunto, sobre o assunto que iremos falar num breve estudo bíblico, para que nós possamos esclarecer um pouquinho esse assunto e termos convicção daquilo que estamos fazendo. Oremos, antes de mais nada. Altíssimo Deus e glorioso Pai, no nome da pessoa bendita de Jesus, teu Santo Filho, pedimos a tua graça, a tua boa mão estendida sobre nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, por mais essa oportunidade que podemos estar aqui, meu Senhor, para podermos falar sobre a tua palavra. Meu Deus, meu Senhor e Salvador, nos dá graça, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, abre a nossa mente, traz, meu Senhor, a nossa mente, recorda a tua palavra, meu Senhor, aquilo que temos estudado, aquilo que temos lido, para que possamos, ó Pai Celestial, ter lógica e atingirmos o objetivo daquilo que queremos. Por outro lado, te pedimos encarecidamente que tu abra o entendimento dos teus servos, daqueles que estão ouvindo, para que possam compreender a tua palavra. Se porventura existir alguma dúvida concernente a esse assunto, que venha a ser esclarecido para o crescimento espiritual da tua igreja. É o que nós pedimos, confiando e crendo, em nome de Jesus. Meus irmãos, antes da gente entrar especificamente neste assunto, é necessário, meus irmãos, que façamos algumas considerações sobre a lei. Porque se nós tivermos conhecimento sobre a lei que foi dada à nação de Israel, aí nós vamos ter entendimento por que hoje não há necessidade de nós guardarmos mais o sábado. Porque a lei, meus irmãos, ela não está restrita somente ao sábado. Se você guarda o sábado, você é obrigado a guardar os outros 613 artigos da lei. Simples assim. Porque se você errar em um único ponto da lei, você é culpado de toda a lei. Outra coisa que eu quero deixar claro aqui. Se você quiser viver pela lei, não tem problema nenhum. Viva pela lei. Se você achar que você tem condições de alcançar a salvação pela lei, não é proibido. Procure, então, alcançar os meios de salvação pela lei. Bom, biblicamente falando, ninguém conseguiu isso. Mas se você acha que você tem condições, então faça. Mas eu tenho um meio muito mais fácil que esse. É a graça. Por que então não guarda o sábado? Primeira coisa que nós precisamos entender, meus irmãos, é que a lei, ela está dividida em três aspectos. Existe a lei moral, existe a lei cívica, existe a lei cerimonial. Você vai ler mais especificamente sobre a lei cerimonial, que seria as cerimônias, as festas dentro do templo, que os levitas realizavam. Esse aspecto está em Levítico capítulo 1, 2 e 3. Então vamos entender uma coisa. Os princípios morais que traz a lei, elas simplesmente foram ratificadas, escritas na lei, mas ela já existe desde o princípio, desde a criação do primeiro homem e da primeira mulher. Deus já havia incutido neles princípios morais. Está lá. Se você ler, você vai ver. Desde Gênesis, os princípios morais já tinha sido estabelecido por Deus quando ele determinou a criação, quando ele fez o primeiro homem e quando ele fez a primeira mulher. O segundo aspecto da lei, que é a lei cívica,
ela não serve para mim, não serve para o Brasil, não serve para os Estados Unidos. Esse aspecto da lei cívica é para a nação de Israel. Tá vendo aí? Então você precisa entender esses aspectos da lei. Determinadas leis que traz a Constituição de Israel só servem para Israel. Não serve para o Brasil. E aspectos da nossa Constituição que tem o nosso país, a nossa lei, não serve para Israel. É para o Brasil. Também não serve para os Estados Unidos. Aspectos das 10 emendas da Constituição dos Estados Unidos não servem alguns para o Brasil. São específicos, cívicos, são da pátria específica dos Estados Unidos, da pátria de Israel e civismo do Brasil. Tá vendo? Então, o primeiro aspecto é a lei moral. Ela está imprimida na carta, nos 10 mandamentos, os 603 artigos, vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas não começou a existir a lei moral por ocasião da promulgação dos 10 mandamentos, quando a lei foi dada para Moisés. Já existia, ela foi ratificada. Então, o aspecto moral, o aspecto cívico e o terceiro, o aspecto cerimonial. No Brasil, não tem como você ter a lei cerimonial. Isso aqui, o tempo não foi dado para nós, foi dado para Israel. Você está vendo aí as confusões, né? Então, você tem que entender que a lei cerimonial não é para mim, não é para outras nações, é para Israel. Além do aspecto cívico, também serve para Israel. Mas e a lei moral, irmão Edson? É para todos os habitantes da terra. Você viu que eu chamei a atenção para você? Que lá em Gênesis, quando foi criado o primeiro homem e a primeira mulher, ali já estava incutido neles a lei moral. Não matarás. Mas Caim matou e pagou um preço por isso. Não podia desobedecer lei moral. A mulher desobedeceu. Adão desobedeceu. Pagou um preço por isso. Tá vendo aí os aspectos da lei moral? Quando fala não matarás, é tanto para Israel, como para o Brasil, como para os Estados Unidos, como para o Paraguai, Uruguai, para a Austrália, para a Alemanha, para o Japão. É lei moral. Não adulterarás. É para toda a terra. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É para toda a terra. Tá vendo? Esse aspecto da lei, a parte moral, é para toda a terra. Para todos os habitantes da terra. Agora, quando você vai para a lei cívica e para a lei cerimonial, é determinado específico para cada país. Outra coisa que precisamos entender, que a lei que foi dada a Israel, ela tem, eu diria para você que 5 capítulos. Se você olhar a nossa Constituição, a Constituição brasileira, ela tem 9 capítulos. E a Constituição de Israel, ela tem 5 capítulos, que é a lei que foi dada para Israel. Quais são? Mandamentos. Depois de mandamentos, estatutos. Depois de estatutos, que os estatutos estão subordinados aos mandamentos. Depois dos estatutos, os preceitos. Então, primeiro mandamentos, depois vem os estatutos, que estão subordinados aos mandamentos, depois vem os preceitos, que estão subordinados aos estatutos e mandamentos, por último, os testemunhos. Não, por último, não, 4, os testemunhos, que estão subordinados aos preceitos, estatutos e mandamentos. E por último, os juízos. Tá vendo? 5 capítulos da lei que foi dada para Israel. Mandamentos, estatutos, preceitos, testemunhos e juízos. Quando é executado um juízo, Deus manda executar um juízo sobre uma desobediência, que na lei geralmente, a pena máxima aplicada era punido com a perda da vida, com a morte. E quando o juízo, de um modo geral, é executado por Deus, ele tem um objetivo, o juízo. Fazer com que aquele que está errando, aquele que está sofrendo essa pena, se arrependa, se converta. Então deixa eu chamar a atenção para um ponto importante para você. Apocalipse, capítulo 16. Vamos ler o versículo 6 ou 7.
que é para que nós possamos entender o raciocínio e você entender o que eu vou dizer para você aqui agora. Capítulo 16 de Apocalipse, versículo 6 diz assim, ó, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste sangue a beber, porque disto são merecedores. Aí vem o versículo 7. Isso aqui são os anjos que derramaram suas taças, são 7 taças de juízo de Deus sobre a humanidade. Aí vem o versículo 7. Eu vi outro do altar que dizia, na verdade, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Essas 7 taças que estão sendo derramadas aqui no capítulo 16, capítulo 16, e o versículo diz assim, ó, eu ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos, ide derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Isso é juízo. Isso aqui, sabe que período é esse? O período da grande tribulação que eu e você não vai passar. E vou provar mais uma vez, na Bíblia. Então, quer argumentar comigo? Argumenta dentro do versículo que eu estou colocando. Não inventa texto fora de contexto que não funciona. Vamos para o versículo 7. E o 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. O versículo, eu li o 8, agora o 9. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus. Agora presta atenção. Que tem poder sobre estas pragas e não se arrependeram para lhe darem glória. Ei, eu já dou glória a Deus. Você já dá glória a Deus. Você já glorifica. E através da tua vida o nome de Deus é exaltado. Essas taças, no período da grande tribulação, têm um objetivo: fazer com que os homens se arrependam e glorifiquem o nome de Deus. Agora, se você não está glorificando o nome de Deus através da tua vida, desculpe, você vai passar por esse momento aqui. Eu tenho convicção que eu não vou passar. Então entenda isso. Juízos têm um propósito e um objetivo: trazer o homem ao arrependimento, fazer ele voltar. Então esse período não é para mim e para você, tá certo? Vamos continuar. Eu disse para você que eu não guardo sábado. E se eu não guardo sábado é porque eu não vivo na lei. Então vamos entender o seguinte: a lei foi dada para mim, a lei foi dada para os gentios, a lei foi dada para a igreja do período que nós estamos vivendo a graça, ou a lei foi dada para uma nação específica? Então vamos ver. Salmo 147. Serei breve, meus irmãos, o assunto é rápido. Salmo 147. E o versículo 19 a 20 diz assim, ó. Mostra, 19 e 20 de Salmo 147, mostra a sua palavra a Jacó. Você é Jacó? Jacó? Esse é o nome de Israel, que está se referindo a um país. Mostra a tua palavra a Jacó, e os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Olha o que eu disse para você aí. 5 capítulos da lei: mandamentos, estatutos, preceitos, testemunhos e juízos. Vou ler de novo. 147, 19. Mostra a sua palavra ao Brasil? Não, aqui está sendo a revelação da lei para quem foi, a Jacó. Aqui é o eufemismo, porque Jacó aqui, quando estava assim escrito Salmo, esse Salmo 147, Jacó já estava morto há muito tempo, então está se referindo à nação de Israel. Mostra a sua palavra a Jacó, e os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Está vendo aí, ó? Mostrou 3 aspectos da lei que eu disse para você aqui, que são os mandamentos, que são os estatutos e são os juízos. Não fez isso a nenhuma outra nação. Como eu vou viver na lei, meu camarada? Como eu vou guardar sábado? Se está dizendo aqui, ó, o versículo 10 agora, o versículo 20, não fez assim a nenhuma outra nação. E quanto aos seus juízos, nenhum os conhece. Louvai ao Senhor. Lei não foi dada para mim, não foi dada para você.
Foi dada para a nação de Israel. Está na Bíblia. Questione comigo com a Bíblia. Não vem com invenção, não, que não sei quem escreveu. Não quero saber. Para mim vale a Bíblia. Eu prego a Bíblia. Não fez assim a nenhuma outra nação. Pronto, tá claro. Gálatas. Vamos ler um pouquinho de Gálatas capítulo 3. É rápido, meus irmãos. Não tem muito que se estender nesse assunto, não. Depois só tem mais um tópico, porque é impossível guardar a lei, toda a lei, e para quem foi dado sábado. Vamos inverter a coisa, então. Vamos falar primeiro, então, eu já mostrei que a lei foi dada para Jacó, foi dada para Israel, a nenhuma outra nação foi dada a lei, e vamos, então, ver para quem foi dado sábado, que está dentro da lei. Ezequiel. Depois a gente fala então sobre os dois pontos finais. Ezequiel, vamos inverter, que assim fica dentro do raciocínio que eu estou colocando. Ezequiel capítulo 20 e versículo, eu olho ali porque eu montei um esquema que a louça e eu tenho o meu roteiro, está bem em frente aqui agora para facilitar, e eu consigo seguir o roteiro que eu determinei, tá bom? Vamos lá. Ezequiel capítulo 20, versículo 12 diz assim, ó. Vamos ver para quem foi dado sábado. Isso é para mim e para você. E também, vamos ler o versículo 11. E deles os meus estatutos, olha lá. Olha o que eu disse para você aí, ó. Estatutos. E deles os meus estatutos, e lhe mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Para quem? Mas isso não pode, irmão José, que foi dado para Israel. Agora vou ler o versículo 13, então, para você ver. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim. É para mim ou é para você? Mas a casa de Israel se rebelou contra mim. Sábado não foi dado para mim, meu irmão. Sábado foi dado para você, meu irmão. Guardar o sábado especificamente foi para a nação de Israel. Isso antes da graça, viu? Quer mais um texto? Êxodo, capítulo 31. E o versículo 16 e 17 diz assim, ó. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por conceito perpétuo. Para quem é? Para quem é? De novo. 31 e 16 de Êxodo. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações, por conceito perpétuo. Os filhos de Israel, entre mim, de novo, agora vai ser 17, entre mim e os filhos de Israel, será um sinal para sempre, não é entre mim e você. Deus falando, Êxodo 31, versículo 16 e 17, Deus falando, é um sinal que foi dado entre Deus e a nação de Israel, é isso que tem que guardar, está claro aqui? Bom, mas você quer guardar o sábado? Você quer viver pela lei? É uma notícia que talvez não seja muito bom para você. Primeiro vamos ler Gálatas, capítulo 3. Gálatas capítulo 3, vamos ver o que Paulo está ensinando a respeito desse negócio chamado lei. Vamos lá. Ele começa assim, ó, no Gálatas capítulo 3. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Versículo 2. Só quisera saber isto de vós, recebeste o Espírito Santo pelas obras da lei
pela pregação da fé. Versículo 3. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Versículo 4. Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Responda isso aí. As perguntas que se podem fazer para Gálatas, que estavam de novo voltando aos ritos judaizantes. E tem igreja com arca, tem igreja com grupo de levitas, seus levitas, o ministério levita. Nasceste da tribo do Levi? Eu achei muito interessante o que o perfil de um pastor, colocou recentemente na sua página. Eu achei muito interessante aquilo que ele colocou. Você é levita? Então abdique de todo tipo de conforto seu. Abdique. Você vai trabalhar agora somente na obra, você não terá salário, será sustentado pela igreja, correto? Ou será sustentado por aqueles a quem você estiver prestando serviço de levita? Nenhum bem você pode ter, inclusive propriedade nenhuma, porque levita não tinha possessão. Vamos continuar lendo a Bíblia. 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus. Isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé, os gentios anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Versículo 9. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Agora vem o versículo 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Deixa eu chamar a atenção para você aqui, uma observação. Você sabe quantos artigos tem a lei dada a Moisés? 613. Para você fazer, parametrizar a coisa, a lei, a Constituição brasileira, tem 250 artigos e 9 capítulos. Lá são 5 capítulos, conforme já mostrei para você, 5 capítulos e 613 artigos. Vou ler de novo, versículo 10. Todo aquele, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-la. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela lei. É isso? Não, meus irmãos, porque o justo viverá pela fé. Versículo 12. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por elas, viverá. Versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas você quer viver pela lei? Você quer guardar o sábado? Então, se o teu filho for um rebelde, quanto mais, a lei mandava apedrejá-lo. Você sabia disso? Se não está apedrejando, então desculpa. Só por guardar o sábado, você não será salvo. A lei mandava, se porventura alguém fosse pego em flagrante adultério, teria que ser apedrejado. Se aonde você congrega, alguém cometer um pecado desse, ele terá que ser apedrejado. Porque se não for apedrejado, me desculpe, você não está cumprindo a lei como ela manda que seja cumprida. Mas onde está isso, meu irmão? Então vamos para encerrar. Tiago, irmão Tiago, capítulo 2, e o versículo 10 está escrito assim: ó.
Vamos ler o 9 e depois o 10. Tiago 2 e 9 diz assim: mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Eu citei alguns exemplos aí, e aqui o irmão Tiago, no versículo 9, está citando que o fato de você fazer acepção de pessoas, você está transgredindo a lei. E se você está querendo viver pela lei, está querendo ser salvo pela lei, e em um único ponto da lei, um único. Vamos ver o que diz o versículo 10? Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de toda a lei. Pronto. Mas Jesus Cristo veio, cumpriu toda a lei, não é isso? Gálatas capítulo 4 e versículo 4 diz assim, Gálatas 4:4, para a gente encerrar. Falei que era rápido, o assunto é rapidinho. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Só teve ele que cumpriu toda a lei. Ninguém tinha condições de cumprir a lei. Ninguém tinha condições de viver debaixo da lei. Jesus Cristo veio, cumpriu toda a lei, nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito no meu lugar, no seu lugar. Morreu morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia, cavou. Colossenses, ele deixa isso bem claro no capítulo 2, de 8 a 14. Cavou ali, tetelestai, totalmente pago. Não tem que viver mais debaixo da lei, não tem que guardar mais sábado. Esquece essa conversa. Jesus Cristo nos resgatou da maldição da lei, nos deu liberdade para que possamos viver agora com graça. Graça representa algo que eu não tinha direito. Você não tinha direito. Mas a todos quanto o receberem a quem? A Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Sai da maldição da lei. Sai das dificuldades impostas pela lei. Esqueça os ritos judaizantes, não é para mim, não é para você. De todos os povos, de 2 povos, ele fez um. Do povo de Israel, dos gentios. Juntou os dois através da igreja. A igreja santa é pura, é imaculada, é perfeita. Tá vendo? Fez um povo só, a igreja. E é graça sobre graça, sobre a minha e sobre a tua vida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Espero ter deixado claro este assunto, tá bom? Oremos e que Deus nos conceda uma excelente semana, com a bênção dele, com o amparo dele, com a guarda dele. Porque se não for o Senhor, o nosso inimigo já teria com certeza absoluta nos destruído. Altíssimo Deus e glorioso Pai, somos gratos a Ti em nome de Jesus Cristo, por mais essa rica oportunidade que nos concedesse, meu Senhor, de podermos trazer a Tua palavra de acordo com o que nos ensina a Sagrada Escritura. Deus Santo, Fiel, Justo e Poderoso, traz o entendimento de cada um dos Teus servos, das Tuas servas, para que possam, ó Pai Celestial, viver com liberdade, a liberdade dada por Ti, sem libertinagem, para que através de nossas vidas o Teu nome possa ser glorificado, exaltado e louvado. Pai Santo, Fiel, Justo e Poderoso, dá-nos uma semana abençoada, guardando, livrando, protegendo debaixo das Tuas potentes mãos. Visita aqueles que estão passando por dificuldade, visita os enfermos, visita aqueles que estão precisando de uma porta de emprego, Senhor meu Deus, meu Pai. Dá segurança àqueles que se encontram inseguros diante das situações que estamos, a nossa nação está enfrentando. É o que nós pedimos, confiando e crendo a Deus, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Deus abençoe.